rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Júnior. Eu sou o Sérgio Chocolate. E é isso, ó, o nosso formato aqui hoje, né? Mudamos, né? Tem alguma coisa diferente aí no ar. Viemos pra mesa um pouco, então faremos esses modelos de programa, de episódio. Um pouquinho lá no nosso bar e um pouquinho aqui também na mesa, que eu acho mais legal, né? Sim, bem mais legal. E hoje nós temos um convidado especial. Olha só, Carlos Bocassino. Nós aqui. Valeu, obrigado, Carlos. Quiropraxista. Quiropraxista. Ai, minha mão, tô zoando, tô brincando. Mais de 25 anos de carreira. Aí já... Mais de 25 anos de 25, carreira. 25 anos. 25 já. Então, você que tem interesse em saber um pouquinho mais sobre quiropraxia, o Carlos hoje vai bater um papo com a gente e vai falar um pouquinho mais sobre essa profissão. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal. Crescemos, hein? Crescemos, você viu? Agora temos 3 seguidores. 3? 3 vezes, várias vezes, né? Agora 4, tô aqui. É isso. A gente cresceu, teve um crescimento muito bom nesses últimos meses, né? Porque a gente começou faz poucos meses. Então, muito obrigado a você que tá aqui assistindo a gente, compartilhando também. Temos vários episódios legais aqui, várias playlists. Então, tivemos a Raquel Freestyle, tivemos várias profissões também. Então, essa é a nossa playlist de profissões também. Então, se você entrar aqui, vai estar constando na playlist ali quiropraxista, né? A profissão. É até legal, porque você pode ter uma divulgação de profissão para os meninos que estão vindo agora aí, né? Sim. Querendo se formar, querer direcionar um caminho na vida profissional, vai ajudar bastante. A ideia é vai ter essa. boa divulgação também em escolas, colégio principalmente, que é quando eles começam a se definir, né, na área. Sim. Isso é buscar muito bom, algum né? caminho. Pô, Porque, muito por legal. exemplo, se tivesse lá Iniciativa na nossa boa. época, a gente tava falando que agora vai dar 20 anos de formado já da época da 20 escola. Naquela época você não tinha onde procurar, você tinha que Nada. fazer aqueles exames, como é que falavam? Que era... Orientação vocacional? Orientação vocacional, pra saber pra qual área você seguiria, né? Sim. Hoje em dia não, hoje em dia você entra em vários podcasts e consegue saber, então, quiropraxia é legal, meu, como é que é um pouco mais? Aí já cai aqui no nosso programa pra saber um pouquinho mais, Hoje né? tem bastante assunto aí. Nossa, Bastante coisa legal bastante. pra falar. É. E como você chegou nessa área? Como Ei, você cara, começou? isso é uma história longa, viu? Você tá com tempo? Deixa eu ver, tem... É só pra gente... Puxou da Bíblia Sagrada. Podemos passar a noite aqui falando? Não, é assim, ó. Inicialmente, né, lá para trás, eu fui trabalhando em várias áreas, né? Nessa questão da orientação vocacional, quando eu fiz psicologia, porque também tem a formação em psicologia, identificou várias áreas que eu tinha propensão, né? Tinha aptidão para ela, né? E dentre delas aparecia a área da saúde. Aí eu pensei, a área da saúde e psicologia está mais ou menos ali, né? Só que também apareceu arquitetura, advocacia, administração de empresa, uma série de coisas aí. E apareceu na parte da área da saúde e medicina. Só que eu nunca fui muito ligado à medicina em si, mas outras coisas me chamavam a atenção. E eu comecei como psicólogo, né? Me formei, trabalhei na Petrobras, saí da Petrobras já para trabalhar como autônomo na profissão de psicólogo. Só que a minha tendência sempre foi a psicoterapia corporal. Aí você vai pegar as linhas de Reich, Adler, Gaiarsa, enfim, os teóricos lá que tinham muito a ver com o corpo. E nisso a gente resgatava principalmente o que o corpo assumia como função patológica, questões emocionais. E aí, como eu trabalhando nessa parte de psicoterapia, entrei com o uso de massagem, chamada massagem na época, né? Chamada massagem psíquica. E a gente percebia que o corpo começava a liberar as musculaturas e na hora que me liberar a musculatura, junto vinha a parte emocional. A pessoa começava a rir, começava a chorar, começava a tossir, vomitar. Cada um tinha as loucuras delas, uma né? reação, né? Teve até uma menina lá, quando ela conseguiu soltar muito que ela estava, quando ela terminou a terapia naquele momento, ela falou, eu sinto vontade de andar. Eu falei, vai caminhando pra casa, né? Ela era paraplégica, tô brincando. Não. Caramba, ela saiu andando, já é um milagre, senhor. Tá com uma piadinha, né? Anda, João. Caiu. Liga não, que aqui a gente solta umas do nada. Né? Tá bom, eu também solto também. Pra falar besteira, tamo junto. Então, e o que aconteceu? Ela teve vontade de andar e ela foi andar. Só que minha clínica era em Santo André, bem longe de São Caetano. Ela andou até São Caetano e voltou. Quer dizer, ela necessitava caminhar, ou seja, procurar alguma coisa na vida dela. Então, com isso, eu comecei a aprofundar mais, né, nessa questão do corpo. E aí tinha situações em que se liberava musculatura e ela não continua, ela voltava a travar. Eu falei, tem alguma coisa a mais. Foi quando apareceu acho que no programa da Lilian Fit Fib da Globo.
Jornal da Noite, alguma coisa assim. O Matheus de Souza, falando sobre a quiropraxia. Aí eu vou olhando aquilo, prestando atenção em tudo que ele fala, me interessou. Aí eu fui procurar saber o que era. Fui até o local dele lá, estava preparando uma turma nova para fazer o curso. Eu falei, vou fazer, né? E ver o que dá. Bom, aí eu comecei a fazer o curso e antes mesmo de eu terminar o curso, eu já estava atuando em várias pessoas com isso daí e vendo o resultado. Eu falei, puxa, se na articulação ela prende a musculatura, eu soltar a musculatura, eu libero também o aspecto emocional, ainda preso na questão da psicologia. Sim, que era o foco inicial. E aí eu percebi que realmente começava a dar resultado. Só que as pessoas depois começaram a me procurar não mais pela psicologia, começaram a me procurar pela quiropraxia. E aí eu comecei a dar o carro-chefe para quiropraxia e começou a desenvolver aí. E aí, quando eu fiz o curso lá com o Matheus, foram 2 anos na época, né? Ao terminar esse curso, ele já me chamou para ser monitor dos cursos dele. Porque eu me dei tão bem com a questão, né, da manipulação. Sim, sim. E foi muito fácil de eu assimilar. E aí eu continuei. Aí ele me chamou para ser supervisor de atendimento no Senac, quando tinha o curso de quiropraxia na rede Senac, né? E eu fui lá fazer. Falei, Matheus, mas eu não tenho todo esse conhecimento, bagagem. Não, qualquer coisa você me liga. Não é difícil de você fazer, até porque as pessoas não vão vir com tanta aspecto crítico, né? Sim. Falei, tá legal, mas se eu tiver coisa eu vou ligar. Então você esteja com o telefone aí preparado, porque se der chabu aqui, ele não vai fundo, porque eu sei que você é bom no que você faz. Aí fui. E a partir dali, eu comecei a desenvolver esse lado mais, vamos dizer assim, didático, porque também me chamaram para dar aula. E eu comecei a dar aula também no Senac, uns 3 anos depois, né? Como quiropraxia Quiropraxista, mesmo, né? Tá. Isso. E aí assumi algumas turmas lá, desempenhei o curso várias vezes, né? Assim, eles tinham, como é que chama? Uma palestra explicativa do curso. E aí lotava lá 90 pessoas, 80 pessoas, e eu conseguia daquilo lá, falando a respeito daquilo, porque aí já foi a paixão da primeira vista, né? Uma coisa assim. E eu falava com uma empolgação porque eu via o resultado, né? Sim, e sim. Nessa de amar a profissão, né? Eu conseguia, a primeira turma lá eu pus 43 alunos na sala de aula, na outra eu pus 36. Então, assim, daquele grupo que vinha assistir a palestra para saber sobre o curso, já matriculava um monte lá. E aí depois acabou encerrando o curso no próprio Senac, e aí eu continuei somente como monitor dos cursos dele. Tá. Até que em 2007 ele veio a falecer. E nessa época que ele faleceu, a família me chamou para substituir ele no ambulatório, no consultório dele. E também assumi alguns cursos dele, que eram os cursos intensivos. Esses intensivos era curso de 9 dias de imersão total, das 8 da manhã às 10 da noite. Pauleira direto, para quem era da área da saúde. E nesse sentido, eu assumi essa parte, né? E depois, por outras questões lá, eu saí do consultório dele, abri meu próprio consultório em São Paulo, embora já o tivesse em Santo André. E também numa outra sociedade em São Bernardo. Mas aí eu desfiz de Santo André, fiquei com São Paulo e São Bernardo. Depois, em 2017, eu saí de São Bernardo, só fiquei em São Paulo. E desde então, 2010 até hoje, eu estou no mesmo local em São Paulo. Legal. Onde que fica? Fica na Vila Mariana. Vila Mariana. Bem no... Tá. Como que é o nome? Instituto Carlos Bocacino. Legal. Bocatino. Bocatino. Boquinha, bocão. Bocatino. Boca de eco. Tudo sim. mafioso. Boa gente, mas mafioso, tá? E aí, pra quem tá assistindo a gente, o que é a quiropraxia? Então, é uma forma de manipulação que todo mundo confunde com massagem. Massagem, ela trabalha na parte dos músculos, né? A parte tecido mole, né? Não trabalha na parte articular. A parte articular é restrita da quiropraxia, nesse aspecto, se fosse falar em termos de massagem, né? Só que não é. A gente faz ajustes da articulação onde elas têm uma fixação. Essa fixação, a gente liberando, você devolve o que a gente chama de movimento. O que normalmente o pessoal fala de movimento seria o movimento passivo, eu já chamo ele de amplitude passiva, ativa, né? Que a pessoa faz um movimento. Então, se eu estou fazendo esse movimento aqui, é um movimento ativo. Só que eles chamam isso, na clássica, né? De movimento ativo. Eu digo que é amplitude ativa. E aí tem o movimento passivo. Ao invés de eu executá-lo, alguém executa para mim. Alguém executa. Então, alguém está fazendo esse movimento para mim. Isso seria amplitude passiva. Só que eu chego nela num ponto que não tem mais aonde ir. É a barreira elástica.
Nessa barreira elástica, depois dela, tem um espaçozinho muito pequeno chamado espaço parafisiológico de movimento, ou, popularmente, jogo de junta. Dá a sua mão. Isso. Aqui, ó. Aí sim. Ó, só para você sentir aqui, ó. Tá. Tá vendo esse O joguinho aí. esse joguinho? Uhum. Ó, tá? Tá. São jogos que tem, ó. É exatamente esse joguinho que a gente tenta restabelecer quando ele tá fixo. E aí, quando eu restabeleço ele, aquela barreira elástica, somado a esse espaço de jogo de junta, eu chego na barreira anatômica, que é quando eu tenho o movimento total. Restaurado. E não se considera em nenhuma técnica, talvez a osteopatia tenha essa visão, talvez Maitland também pode falar alguma coisa a respeito, mas esse espaçozinho, quem detém esta tecnologia, vamos dizer, de manipulação, é a quiropraxia. E quando eu libero essa fixação, vamos lá, eu tenho aqui uma articulação. Nessa articulação, sai um nervo do cérebro, vem pela coluna, vem até aqui o ponto. Ele vai passar por essa restrição no punho, para chegar na ponta do dedo, ok? Aqui também passa os nervos linfáticos, os gânglios linfáticos, né? Os vasos linfáticos. Também passa as artérias, também passa as veias. Tudo isso é um fluxo. Então imagina quando você está dormindo, você acorda no meio da noite, você sente que o teu braço está dormente. Aí o que você faz? Você estica ele, até com a outra mão para ajudar, né? Aí daqui a pouco ele começa a voltar à vida, né? Vai voltando aos poucos. É a mesma coisa, só que acontecendo com o nervo. Só que mesmo você esticando, se ele tiver pinçado, ele não volta essa movimentação plena. Ele vai ter uma restrição. Então, vamos imaginar. Eu tenho aqui um movimento que sai da cabeça de 100%. Um fluxo 100%. Ele também sai 100% para o outro lado. Eles vêm nos mesmos canais. Eu falo para você, segura o dedo aberto. Aí você segura. Um dedo, ele mantém. O outro, ele não consegue, ele cai. Saiu 100%, chegou 100%, manteve 100%. Saiu 100%, trancou aqui alguma coisa, 30%, 40%, ele chega aqui 60%. E você força ele, ele não consegue sustentar. Aqui ele sustenta, mas aqui ele cai. O que aconteceu? Eu tenho uma restrição que o fluxo neural, o fluxo nervoso não chegou no músculo, embora o músculo tenha condição de responder com a força para segurar, ele não consegue porque a informação não chega. É como você está telefonando e entra num túnel, de repente a ligação cai. O seu celular é ótimo, a transmissão é boa, mas dentro do túnel tem restrições e essa restrição não chega. Você sai do outro lado lá, voltou ao normal. A mesma coisa aqui. Se eu tirar essa restrição aqui, volta ao normal. Nossa, que legal. Então tem uma relação da coluna vertebral com o sistema nervoso? Total. Porque o cérebro, ele desce, a parte neural dele, ele desce dentro da coluna. E em cada segmento da coluna sai uma raiz nervosa. Essa raiz nervosa vem para todos os músculos do corpo, todas as articulações, tudo mais, e também para os órgãos internos, que ninguém dá conta. Acham que a quiropraxia só vai mexer com a parte articular ou a parte dos membros, né? Ou da própria coluna. Não, essas inervações também vêm para os órgãos internos. Ai, que legal. Entendeu? Aí daqui a pouco a gente mostra uma foto para mim falar sobre isso. E não é só isso. Você tem um nervo que a gente chama de nervo raquidiano, ele vem pela coluna. Mas tem um nervo vago, que é o 10º par craniano, que ele sai antes da coluna aqui. Antes de partir para a coluna, ele vem pelo lado de fora. E ele faz uma ponte entre o nervo raquidiano, que é o da coluna, e o nervo vago, que é o de fora, né? É o parasimpático. E o da coluna seria o simpático, tá? E eles têm uma interligação. Da mesma forma, vamos lá. Você quer fazer um movimento com o músculo. Quando você faz esse movimento, você tem um agonista. Ele faz a força, aqui atrás está molinho. Porque esse daqui está fazendo a força. Se esse não relaxar, fica tudo duro. Nem baixa, nem levanta. Fica tudo duro, né? Tá os dois travados. Se os dois relaxar, cai a musculatura. Não sustenta. Sim. Então, quando eu faço esse músculo aqui trabalhar, o de trás relaxa. E quando eu fizer o de trás relaxar, o da frente relaxa. Então, quando eu forçar aqui, ó, o da frente tá molinho. Da mesma forma, o nervo raquidiano, com o nervo vago. Enquanto um faz uma ação, o outro faz outra. Então, aqui, ó, o que eu estava explicando. Tá vendo que lá em cima, na coluna, ali na parte tem o cérebro, né? Aí desce a coluna. Esses monte de fio verde aqui são os nervos que saem da coluna, entre cada vértebra, tá? E cada um deles inerva os órgãos internos, assim como os membros superiores e inferiores também.
E do lado de cá, eu tenho esse vermelho. Esse vermelho é o nervo vago, alguns pares cranianos lá em cima e o hipogástrico aqui embaixo, né? Todos eles vão complementar a ação do outro. Então, vamos pegar o coração ali, ó. O nervo vago, ele retarda os batimentos cardíacos. E o nervo raquidiano, o verdinho, ele acelera o batimento cardíaco. Então, você vai sair daqui, tá atrasado, vai lá para estação do metrô, lá do Carrão. Você vai sair correndo. Teu batimento cardíaco vai lá para cima. Só quando você chegar lá, quem vai agir? O nervo vago, que vai fazer os batimentos caírem. Vai fazer voltar ao normal, né? Isso, vai fazer ele voltar ao normal. Então, você percebe que eu tenho de um lado uma ação e do outro lado tem uma reação. Oposta, antagônica, mas complementar. Tá. E como que você faz para acessar esses pontos, então, no caso? Então, quando você aí, faz a quiro? Exato. Aí eu tenho que trabalhar nas articulações. Tá. Aí cada articulação, ela tem o seu ponto de manipulação para você conseguir restaurar e liberar esse nervo para que eles cumpram a função deles. Entendeu? Por isso que quando eu falei para você que a quiropraxia não mexe só com as articulações só da coluna, porque tem dor na coluna. Para coisas, né? É para várias coisas. Então, muitas vezes, você consegue fazer uma recuperação, por exemplo, de umas... Vamos pegar uma questão que às vezes é corrente acontecer. Mulheres podem ter problemas menstruais. E a TPM, né? Tem casos que a gente teve, inclusive de bom sucesso até, né, com relação a essa questão, em que ela tinha muitos distúrbios menstruais. Chegava a ficar até acamada, às vezes 2 dias com muitas dores, muita medicação, e não resolvia. Sempre, né, 5, 10 anos, sei lá, desde que menstruou a primeira vez até hoje com aquela dor. E você vai e manipula a parte da lombar e sacral. E quando você faz a manipulação dessa parte, o que acontece? Você recupera o fluxo neural para ambos, né? Tanto de um quanto do outro. E o que acontece? O fluxo menstrual volta a ficar normal, as cólicas diminuem ou até desaparecem. Claro que cada caso é um caso, mas nesses casos que aconteceu isso, a pessoa nem esperava que ia menstruar, de repente menstruou, porque o sinal dela que ela ia menstruar era um monte de sintomas que ela apresentava. Era um monte de dor, dor lombar, dor local, cólica, um monte de coisa que prenunciava o aparecimento da menstruação em seguida. Nossa. Ela não teve. Quando veio a menstruação, ela ficou pega de surpresa. Nossa. Porque ela não teve sintoma nenhum. Então, na verdade, assim, a quiropraxia não é só para quem tem dor nas costas. Nada. Quem pode se beneficiar, então? Putz, todo mundo, filho. Todo mundo, né? A partir... Eu mexo em criança... Posso mexer até depois que ela nasceu. Mas, assim, eu espero sempre uns 15 dias antes de manipular. Com 15 dias eu já manipulo crianças e até... Você vai morrer amanhã? Tomara que não. Se você for morrer amanhã, vem de manhãzinha, porque aí você morre bem de tarde, entendeu? Entendi. Ou até adia um dia ou 2, talvez, entendeu? Entendi. Então, assim, não tem quem pode se beneficiar. Qualquer pessoa, qualquer vertebrado. Legal. Entendeu? E tem alguma restrição, assim? Alguém que não... Tem alguém, tipo... Restrição para não ser feita aquilo. Não ser feita aquilo. Tá. Então, assim, não é todo mundo, mas... Grávida, né? Porque já pensou... sai voando, criança. Não, pelo contrário. Já manipulei pessoas grávidas. Aí, ó. Várias, aliás. Até antes de engravidar. Pessoas que não estavam conseguindo engravidar, engravidaram depois de 2, 3 anos de tratamento, acabaram engravidando depois que eu manipulei a pelve. Aqui, ó. Essa é a imagem de uma pelve feminina, tá? Que é diferente da masculina. Você vai olhar do lado de cá, você vai ver ela mais ou menos certa, tá? Se você olhar do lado de lá, você vai ver que esse furo aqui chamado obturador, lá tá diferente, não tá? Tá maior. Aqui tá parecendo um zóio de ET. E lá já tá um olho mais aberto, né? Se você olhar essas curvas aqui, ó, da pelve, de um lado e do outro, onde tá escrito vermelho lá, tá? Olha como que ela tá torta, tá? Olha lá em cima aquelas 2 linhas retas lá, né? Não são horizontais, né? Elas estão inclinadas. Olha essa linha central também no meio aqui, como ela está torta. Tudo isso mostra que essa pelve está torta. O bebê está ali, ele quer sair. Só que com essa curvatura toda torta, né? Onde deveria ser um ovalado simétrico, ele está assimétrico. A cabeça do bebê chega ali, ela tem uma forma de deformação para passar pelo canal. Se o canal estiver alinhado, se ele estiver mais ou menos próximo desse. Se não tiver desse, ele não avança. O bebê, a mulher grávida não teve, como é que chama? Dilatação.
Ela não teve dilatação porque o bebê não avançou, porque a dilatação é medida no colo do útero, na abertura do colo do útero. Não tem dilatação ali, ele não vai avançar. Se ele não avança, não tem dilatação. E por que não tem dilatação? Porque a pelve está torta. Ele vai avançar, dói a cabeça, ele recua. Ele quer sair, mas não estão deixando. Não vai sair nada aqui dentro, tá... É a mesma coisa, sabe aqueles ladrões que vão sair numa janela, eles enfiam a cabeça e não conseguem tirar, o corpo não passa? É mais ou menos isso daí, ó. Vai até um certo ponto, para, volta, recua. Aí vai pra cesárea. Então, assim, vários casos que eu já tive nesse sentido. Ó, um caso foi muito interessante esse, tá? Foi legal isso. Ela veio, né? Tinha passado já tinha acompanhado ela algumas sessões durante o percurso da gravidez. Aí ela veio num determinado momento e ela tinha passado pela médica, a obstetra lá, né? Que ia fazer o parto dela. E ela passou por lá, ela tinha consulta comigo às 3 horas. Ela saiu de lá e veio direto pro meu consultório. Era próximo. Ela chegou lá com dor na pelve, assim, próximo da pubis. Uma dor meio pegando na virilha e uma dor lateral do abdômen dela, aquela barrigão grande, né? E uma dor na região lombar. Na verdade, era a região sacral, né? Lombo sacro, na articulação. Aí, o que aconteceu? Eu peguei e fui manipular ela. Ela tinha chama ligamento redondo do útero aqui do lado e ele estava tensionado, por isso estava dando a dor na virilha, né? E na pubis, por causa dessa tensão. E a pelve dela estava torcida. Aí eu peguei, manipulei. Depois eu coloquei ela numa posição para poder manipular o ligamento redondo, fiz o ajuste da sacra ilíaca. E como é que você está sentindo? Nossa, agora eu senti que o bebê encaixou. Encaixou, ou seja, a posição dele foi para a posição do parto. Ele conseguiu encaixar. E ela falou, aquela pressão que eu estava aqui embaixo sumiu. Falei, que legal, vamos aguardar. Ela estava com 41 semanas de gestação. Ela tinha 40 anos de idade. Primeiro filho, né? E estava querendo ir para o parto normal. Numa situação dessa, geralmente já tinham mandado ela para cesárea, né? Sim. Até pela idade e tudo mais. E, no entanto, ela saiu de lá bem. Só quando ela estava fazendo o pagamento, deu uma cólica. Eu falei, é cólica ou é contração? É contração. Eu falei, você sabe o ritmo? Ah, sei sim. Eu falei, então tá. Então se começou agora... minutos, né? Começou o trabalho de parto, né? Aí tudo bem, ela saiu, foi embora, né? Pagou, foi embora, eram umas 15 para as 4. Ela veio às 3 horas, saiu 15 para as 4. Quando ela foi embora, ela disse que ela sentiu uma nova cólica e foi forte. E isso ela me contando depois. Ela foi ela ligou para a médica e voltou lá para a médica. A médica foi medir de novo, de 1,5 de dilatação já estava 4,5. Ela falou, e pelas contrações, ela falou, vamos para o hospital. E foram. Ela saiu do consultório 15 para as 4. 7:02 a criança nasceu. Parto normal. Primeiro parto. É a manipulação que foi feita ali, né? Com certeza. Influenciou total no... Exato, porque você remodela aquilo que estava todo torto lá, vem para uma condição que o bebê tem condições de avançar, ele vai embora. Entendeu? E eu sei que também tem muitas mulheres que têm a questão da endometriose, né? Você sabe alguma coisa ligada, Kiro, com endometriose, alguma coisa assim? Então, essas patologias que normalmente acometem, né? Mioma, endometriose... Porque acaba pegando outras partes também. Isso, às vezes, tem uma conotação muito psicossomática, tá? Endometriose ligada com a atividade profissional da mulher, e às vezes ela tem dificuldades, ou não quer agora o filho, e a gravidez poderia prejudicar naquele momento da carreira dela. Então, às vezes, cria algum mecanismo, eu não gosto de falar pelo mecanismo, cria uma dinâmica no corpo, porque o corpo não é máquina, né? Então, o mecanismo, eu detesto essa palavra. Mas, enfim, o corpo é uma máquina, é nada. Se fosse máquina, ele não se autorrecuperava. Nenhuma máquina se autorrecupera, então não é máquina. Mas, enfim, o pessoal costuma fazer essa analogia, né? Mas, enfim, um mioma, por exemplo, pode ter uma ligação com não querer engravidar. Então, cria uma falsa gravidez que ele vai crescendo lá dentro como se fosse um bebê. E aí não deixa o outro se instalar. Entendeu? Então, tem essa conotação psicoemocional ou psicossomática. Tirando esse aspecto, o que a gente faz ao recuperar, o corpo pode começar a reproduzir uma normalidade daquilo que estava anormal, no caso da endometriose. Não vai resolver, mas pode auxiliar pela recuperação da mesma forma que eu falei das mãos, né? Você recuperar o fluxo neural, você pode recuperar
também para ajudar num tratamento da endometriose, ela ser mais rápida, ser mais eficaz, porque o corpo está ajudando. E antes, com uma alteração da estrutura, a inervação não está dando fluxo, ele não recupera legal. Então, você vai ajudar nesse aspecto. Então, não é direcionado para, mas é um auxiliar. Entendeu? Sim. E a quiro, assim, ela é um tratamento rápido ou a longo prazo? A pessoa tem um resultado rápido ou a longo prazo? Como que funciona isso? Então, um resultado rápido, posso fazer em você? Pode. Pode fazer. Então, vamos lá. Consulta grátis. Aí, ó, já ganhamos o patrocínio. Olha o nosso patrocínio. O patrocínio. Vamos lá. Não me matando, tá tudo certo. Tá bom. Você lembra que Assim, nessa posição, segura firme e não deixa fechar, tá? Força. Aí. Ó. E foi desse lado agora, né? Não, foi nesse mesmo. Foi nesse também, da outra vez? Foi, ó. Que eu lembro que você fez isso aí. Firme. Aí, vai. Ó. Tá saindo 100%, mas não tá chegando 100% aqui. Tá saindo 100, tá chegando 100, ele mantém. Entendeu? Então, aqui ele não tá com toda a plenitude do fluxo neural. O problema pode estar no punho, pode estar no cotovelo, pode estar no ombro, pode estar na cervical. É mais comum estar na cervical, tá? Que é onde costuma dar essa restrição. Deixa eu só sentir aqui um pouquinho. Baixa a cabeça para frente. Ó. Eu vou balançar aqui, ó. Tá vendo que balança bonitinho? Quando vai aqui, ó, parece que vem o corpo todo junto. Ele não dobra, né? Ele parece que vem o corpo todo. Aqui, ó, a gente dobra aqui, ó. Tá vendo? Aparentemente, parece que o problema tá aqui, tá? Tomba um pouquinho. Deixa a cabeça cair um pouquinho pra cá. Pronto. Você ouviu isso aí? Acho que escutou no microfone, hein? Não é pra escutar, tá? Mas pode acontecer. Meu, mas eu vou querer assistir depois pra ver. Boa estralada, velho. Que da hora isso. Mano. O estralo pode acontecer, mas não é o que a gente procura. Tô brincando. Chama o SAMU. Tô brincando. Ó, eu fui fazer isso, é uma demonstração, porque normalmente, para mim mexer numa cervical, eu faço vários testes neuroortopédicos, hemodinâmicos, para saber. Nesse ponto, o risco de um problema hemodinâmico é praticamente zero, porque a artéria vertebral que passa nessa região e vai para o cérebro, ela não são raros os casos em que ela passa nessa última vértebra que eu manipulei. Então, nesse caso, eu só pude mexer em você porque foi mais fácil de eu conseguir manipular sem ter que fazer muitos testes. E normalmente eu não faria isso em consultório sem fazer os testes, tá? Mas vamos lá. Tá. Você fez isso, eu fiz essa manipulação e agora vamos lá ver o dedo aqui, como é que tá. Segura firme, força. Ah, mentira! E eu tô pondo mais força agora do que na primeira vez. Caramba, velho, que doideira! Não é louco? É legal que mostra o resultado na hora, né? Exato. Então você tem, quando você perguntou, né? Vou voltar pra lá. Vai lá. Porra, aí sim. Eu nunca tinha feito nenhum tipo de coisa assim. Eu nunca fiz quiro, eu nunca fiz nenhum tipo de massagem assim específica. Que legal. Pois é, então você viu. Eu recuperei o fluxo neural para teu dedo, naquele músculo que responde pela extensão do polegar. Então eu devolvi para ele a condição natural dele. Então eu curei você? Não. Aí eu uso um ditado quando eu dou aula, que eu falo assim: o corpo se cura e o terapeuta leva a fama. Aleluia, Senhor! Estou curado em nome de... Não é? Sangue de Jesus, né? É isso aí. Então, quando a gente faz essas avaliações e faz uma atuação dessa, eu estou trabalhando na parte neural do nervo raquidiano, que é o nervo das raízes nervosas da coluna, para que o fluxo volte para o dedo. E aí você recupera na hora. Então, quando você perguntou, é rápido? Num caso desse, é na hora. Agora, tem tratamentos que tem que... Tem coisas, por exemplo, tem casos de hérnia de disco que eu levei algum tempo para conseguir fazer naquele caso, porque tem casos que não tem como, mas naquele caso eu consegui um bom resultado. É uma ressonância. É uma ressonância, tá? É que não dá para tampar o nome da pessoa lá em cima, mas enfim, o que me interessa é aqui embaixo, na opinião, né? Discreta retrolistese, espondilodisco-artrose, hipertrofia, cisto de Tarlov e tal. Aqui embaixo está falando, em relação ao exame anterior de dia 11/8, houve regressão reabsorção da hernia extrusa. Hernia extrusa é essa daqui, ó. Tá? Volta a imagem lá. Nas fotos. Isso. Pega essa imagem aqui, ó. A hernia extrusa já não está aqui, ó. Olha lá. Já sumiu. Já sumiu, ó. Tá? Eu consegui diminuir isso. Só que assim, isso aqui foi em fevereiro.
Aquela outra imagem foi em agosto do ano anterior. Eu levei 9 sessões para chegar até aqui. Nossa, que top. Entendeu? Sim. Só que foi um tratamento. Para esta pessoa deu certo, para outras não. Sim. Outras têm a hérnia continua lá, só que a pessoa não tem dor, porque a causa não era a hérnia. Era outra situação. Era uma pelve, que nem a pelve que a gente mostrou anterior, né? Toda torta. A pelve torta forçava a região onde tinha uma hérnia, que a hérnia causava uma dor que ia para a perna, e o problema não era da hérnia. A hérnia causava dor. Mas ela só causava dor porque ela estava numa condição de esforço tão grande, porque a pelve estava torta, que forçava ela a causar dor. Então, às vezes, nem sempre a dor era originária de um evento que você acha num exame de imagem. O exame de imagem ajuda, mas se você não entender a dinâmica da coluna, você não consegue fazer o trabalho que precisa para recuperar naquele ponto. A quiro e a físio, elas andam em conjunto, então, no caso, né? A físio e a quiro? Qual que é a principal diferença da quiro para uma fisioterapia, vai? A pessoa tem alguns problemas que são de ordem articular. Ela também pode ter um problema de ordem ligamentar. Do tendão. Tendão é quando o músculo se une, ou ele tem origem num osso e tem inserção em outro. Então, por exemplo, eu tenho um músculo aqui que nasce na parte superior do húmero. Quando eu faço a força, ele pega aqui e traz. Como um braço mecânico de um trator que vai colocar carga em um caminhão. Aqui é a inserção e aqui é a origem, tá? Se eu tiver um problema de tendinite, bursite, ou um problema muscular, ou nos ligamentos, eu posso ter muitos trabalhos fisioterapêuticos que são excelentes para que aquilo possa minimizar ou resolver. Porém, se eu tiver uma fixação articular em que este evento que está acontecendo nessa musculatura, nesse tendão ou nessa bursa, seja de origem articular, se eu não liberar a articulação, eu não consigo. Tá? Então, o que acontece? Lembra quando eu falei no início do programa, que eu falei que você tem um movimento com amplitude ativa, você tem a amplitude passiva, né, que alguém faz para você, e você trabalha nessa faixa. Essa faixa é da fisioterapia, da massoterapia, de várias outras técnicas de manipulação. A quiropraxia vai trabalhar naquele espaçozinho que eu falei entre a barreira elástica e a barreira anatômica. Pegando o teu pescoço aí. Eu não virei sua cabeça para um determinado ponto, coloquei a mão lá naquela vértebra específica, levei você mais no limite, falei, relaxa um pouquinho, você relaxou, eu cheguei mais perto de um ponto onde estava a fixação. Aí eu peguei e fiz um movimento rápido e preciso. Esse movimento rápido e preciso, eu trabalhei naquele jogo de junta que eu falei anteriormente. Legal. Aquele jogo de junta é exclusividade da atuação da quiropraxia e, eventualmente, da osteopatia também. Em algumas situações lá, eles trabalham também nessa área. Quando eu libero essa área, eu estou liberando uma área que não é da prerrogativa da fisioterapia, porque eles não têm esse conhecimento, na grande amplitude, do que significa a quiropraxia trabalhar esse espaço entre a barreira elástica e a barreira anatômica. Sim. Tá? É óbvio que em algumas faculdades eles estão fazendo, às vezes, os cursos, inserem algumas coisas da quiropraxia, mas não os fundamentos que a gente tem. Os fundamentos que a gente tem da quiropraxia, eles são muito profundos. E a gente tem um bom tempo de estudo para entender todos esses fundamentos. Eu imagino. Principalmente porque é o seguinte, na fisioterapia, trabalha onde tem a dor. Na quiro, a gente trabalha fora da dor. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Você não estava com o dedo lá todo corongo lá? Eu não atuei no pescoço para melhorar aqui. Vamos dizer que você tivesse com dor aqui. Eu pegar 2 casos. Uma pessoa numa semana e uma outra pessoa na outra semana. Uma mulher pequena com dor nessa parte aqui da mão, que é a hipotenar. Não, a psiforme. E o rapaz tinha dor na hipotenar. Quando eles apoiavam para levantar, doía a mão, que eles quase perdiam a força e caía, porque eles não conseguiam apoiar sem doer a mão. É tipo no pé, o esporão que dá no pé, né? Mais ou menos tipo parecido. Assim, é mais na parte do pé. Isso. Então, o que aconteceu? Fui ver a mão se tinha algum problema cervical, não aparecia nada. Mas de onde está vindo isso? Se você olhar na reflexologia podal, você vai ver que essa região aqui no pé, se você pôr o pé assim, você vai ver que essa região é a pélvica. Na mão também é a região pélvica da gente, com uma área reflexa que está impressa na mão, assim como na orelha a gente tem, no olho a gente tem, as impressões, até no cérebro a gente tem, as impressões de várias partes do corpo impressas nessas regiões. Aí eu fui lá e manipulei a pelve
Quando eu manipulei a pelve, elas punham a mão aqui e levantavam sem dor nenhuma. Como que uma dor aqui tem a ver com a pelve lá embaixo? Na verdade, não era uma relação direta, causa e efeito com nervos, mas era uma relação reflexa. Ó, tá com dor aí? Vai dar uma olhada lá na pelve, né? É como se o corpo estivesse falando para mim, vai dar uma olhada lá na pelve, que eu acho que o problema deve estar lá. Fui lá e era isso mesmo, uma numa semana, outra na outra. Nossa. Então, às vezes você mexe numa situação, aparentemente, parece que não tem nada a ver, mas a ligação tá aí. Exatamente. Eu acho, não, tenho certeza que não tem uma ligação com a outra, mas o exemplo da acupuntura, né? A acupuntura também, eu sei que tem alguns pontos meridianos, os chakras, né? Que aí, na hora que você aplica aqui, eu sei isso porque eu ia comentar agora contigo da enxaqueca, né? A minha esposa, ela é veterinária, ela é acupunturista, fisioterapeuta. Sim. E quando ela faz os pontos nos cachorros, eu fico abismado. É, porque resolve na hora. Porque eu falo pra ela, mas o que tem a ver o ponto na orelha, no meio aqui da... Aí dá o resultado totalmente em outro local do animal, né? Porque não é uma relação direta. Porque os fluxos, aí, os chakras é uma coisa, o meridiano de acupuntura é outra. Tá. Então, a situação dos meridianos onde eles passam é como se fosse um fluxo energético em que você estimulando ou sedando, porque você tem que ou estimular ou sedar, você vai dar um estímulo para o corpo, ele atingir o ponto de equilíbrio. Quando ele atinge esse ponto de equilíbrio, o corpo se recupera. Novamente, né? O corpo se recupera e o terapeuta leva a fama. Mas é mais ou menos isso. Então, quando você vai trabalhar alguns aspectos, que é o que eu queria mostrar aqui... Legal. Vamos lá. Aqui, bumbum de uma pessoa, né? E aqui em cima, de uma outra pessoa. Tá vendo aqui aquelas duas covinhas que a gente tem? Sim. Todo mundo tem essas duas covinhas, Os dois buraquinhos ali, Esses dois buraquinhos estão relacionados com a região do sacro, tá? E a crista ilíaca, aquele osso que a gente tem aqui na lateral da barriga, quando eles estão nivelados, tanto em cima quanto embaixo, você está com o nível da pelve normal, que seria aquele lá em cima, aquele quadro lá 00. Tá bom? Acontece que com o dia a dia, uma série de coisas, inclusive aspectos emocionais, podem fazer com que esses níveis se alterem, né? Então, você pode ter um desnivelamento só sacral, um desnivelamento da crista ilíaca ou de ambos. E as condições são essas aí que estão aí, ó. Isso ninguém tem, viu? Porque isso aí você não acha em... legal. Isso foi desenvolvido nesses 25 anos de atuação. Percebendo o que está acontecendo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma inclinação ilíaca com o sacro estabilizado. Caída do lado direito ou caída do lado esquerdo, visto pelas costas, tá? Ali eu tenho a crista ilíaca normal e o sacro desnivelado. Aqui eu tenho os dois desnivelados para o mesmo lado, derrubado ou desabado para o mesmo lado. E ali eu tenho a torção, que seria o caso mais grave. Muitas vezes a pessoa chega com um quadro dessa posição, 7 e 8, com uma dor lombar absurda, às vezes com reflexos para as pernas, e dependendo para onde vai esse reflexo nas pernas, eu tenho certeza que não é da lombar. Confundido com ciático. Muitas vezes confundido com ciático, com lumbago, lombalgia, tem uma série de denominações que nem sempre é ali. Às vezes até com uma pessoa que tem a hérnia de disco e não está lá, porque os sinais não correspondem. Porque tem vários sinais que o corpo dá, e que a gente, sabendo dele, você consegue distinguir, mesmo só pelo relato da pessoa, se aquilo é lombar, se aquilo é sacro ilíaco. Tá? E uma vez, a pessoa estando numa condição normal, 0, ela pode ter fixações, só que ela não desnivelou. Ali em cima é o sinal que ela pode estar nivelada, porém ela pode ter fixação. Ou não. Nas 8 condições abaixo, é certeza que ela tem fixação em alguma delas. Tá? E esses desabamentos que ocorrem, que nem aqui, por exemplo, né? Caindo a sacra ilíaca para um lado, por exemplo, isso daí pode ser provocado por um aspecto emocional. Olha só como mexe, né? E mexe de tal forma que muitas vezes, dependendo do que está acontecendo e o relato da pessoa, aí vai vir em resposta de uma das perguntas que você vai lá fazer, como que atua, né? Sim. Daqui a pouco a gente fala sobre elas, mas assim, só para ter um docinho para esse caso aí. Tem situações que a pelve da pessoa vem numa condição 7 e 8, tá? O lado direito da pelve caído e o lado esquerdo caído, do sacro. Então ela está assim, nessa condição, tá? Ela acabou de perder o emprego, desabou o lado direito, racional, trabalho masculino, né? O dia a dia, desabou o lado direito dela. E ela tem que cumprir compromissos em casa, filho doente, esposa também não tá legal.
o lado esquerdo desabado, o lado emocional. Ele não sabe como lidar com essa situação, então desabou os dois lados. Aí você conversa com ele, porra, mas quais são as condições que você está hoje? Você tem perspectiva de mudança? Tem alguma possibilidade de um novo emprego? Como é que tá? E aí você começa a conversar, e aí você começa a discutir com ele as possibilidades que ele tem. Porque às vezes a pessoa ela está só preocupada com a perda, mas não vê as oportunidades. Sim. E não vendo a oportunidade, ela não vê solução. Não vendo solução, ela continua nessa situação. Quando ela começa a vislumbrar situações que podem ser uma solução, às vezes você está lá com ela toda desabada. Aí você fala, tá bom, agora se a gente já conversou, já falou, tem possibilidades, mudanças futuras, vamos lá trabalhar. Eu vou lá de novo, vou medir, está alinhada. O corpo já alinhou. Ele está travado, mas ele alinhou. Por quê? Porque o corpo entendeu que aquilo pode ser a solução do problema dele. Mesmo que ele não atue naquela hora, o corpo sozinho ele se resolve. E aí você vai lá, solta as fixações, a pessoa acaba tendo uma condição melhor de resposta. Um exemplo disso foi uma moça que veio com uma carta de demissão que ela tinha que entregar para o trabalho dela, e ela não... Desde dezembro, a gente está mexendo nela, acho que foi março, abril. Desde dezembro ela não entregava a carta. Ela não conseguia. Ela rasgava. Vou pedir, não vou pedir. Isso, ficava nesse jogo, vai, não vai, né? Faz que vai, mas acaba no fundo, né? É mais ou menos isso. Aí o que acabou acontecendo? No dia que ela veio, foi numa quarta-feira, eu atendi ela e ela falou que ela não estava se sentindo estruturada. Essa foi a palavra dela. E ela era arquiteta. E ela queria pedir demissão para ir trabalhar com a mãe, provavelmente. Numa imobiliária, enfim. Aí a gente conversando, eu manipulei ela e tal, né? E aí vamos ver como é que você fica. Qualquer coisa você me liga e a gente conversa de novo. Você marca aqui uma outra hora, você vem, a gente vai verificar como é que você tá. Mas ao final eu falei, e agora? Como é que você está se sentindo? Nossa, agora eu tô me sentindo melhor. Tá diferente. Falei, que legal, bacana. Despedimos, tal, foi embora. No dia seguinte, na quinta-feira, ela me liga. Carlos, você lembra que aquela dor que eu tava, que não sei o que lá? A dor melhorou bastante, eu não tô sentindo mais nada. Só que teve uma coisa que eu queria ver com você se é isso mesmo. Ela falou, o que foi? Eu consegui entregar minha carta de demissão hoje. Falei, pô, que legal, cara. Bacana isso. E o que você acha que aconteceu com você que você tá me ligando para isso? Você lembra quando eu falei para você que eu não estava me sentindo estruturada e que agora eu tô me sentindo estruturada? A estrutura dela se organizou de tal ponto que o psicológico dela foi capaz de falar para ela, vai lá e joga a carta de demissão na mão lá. E ela foi lá e fez. Então, quando a gente fala, né, a quiropraxia resolve o quê? Às vezes você se organiza de tal ponto, se sentindo tão firme que psicologicamente você se sente preparado para luta, para briga, para o que for. Sim. No caso, para pedir demissão. Então não é só para uma dor nas costas. Não, com certeza não. Exatamente, que é o que eu ia perguntar da enxaqueca, né? A quiropraxia, ela ajuda na enxaqueca? Com certeza, com certeza. Não é só ela, tem outras técnicas que vão facilitar. Se for de uma questão... Porque a cefaleia, de forma geral, a enxaqueca entre elas, tem 90 causas possíveis, tá? Em geral, quando ela é originária da cervical e principalmente da ligação do nervo da cabeça com a vértebra, coloca para mim de novo aquela primeira imagem que a gente viu lá, que tem os nervos lá descendo e os órgãos. Faz favor. Tá lá embaixo. Acho que Essa daqui, isso. Essa daí mesmo. Tá vendo aqui, ó, quando eu tenho a primeira linha vermelha, a segunda, a terceira, a quarta? Ali... é onde sai o nervo C1. Esse nervo C1, ele sai entre a cabeça, o crânio, e a primeira vértebra cervical. Tá. Quando existe uma fixação ali, normalmente a dor ela aparece no pé da cabeça, tende a subir por trás e vir se instalar aqui na frente, geralmente pegando o olho, e aí dá até aquela fotofobia, que a pessoa não consegue... Do lado esquerdo. Esquerdo ou direito, tanto faz. Ou no ambos. Pode acontecer dos dois. E aí, essa dor é insuportável. Porque quando ela começa, se você não aliviar de imediato, principalmente com, às vezes, algum relaxante muscular, por exemplo, consegue dar um alívio da tensão aqui, ou uma massagem consegue dar um alívio, a dor nem se instala. Mas tem casos, eu tive casos de pessoas com 2, 3 anos de dor de cabeça direta, 1, 2, 3 vezes por semana. Era loucura, assim. A pessoa já não conseguia mais viver legal, né? Porque estava uma condição muito...
crônica já, né? Falam que a enxaqueca é uma das doenças que são mais debilitantes, né? Para os humanos, assim, né? No caso, acaba e deixa uma pessoa durante um dia inteiro, às vezes, sem poder fazer nada. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. Só que não é uma doença, tá? Não dá para considerar... Eu, particularmente, não consideraria ela como uma doença, e sim como uma disfunção. Disfunção, tá. Uma disfunção ocorrida com causas, inclusive dessa, tá? E aí, o que aconteceu? Ao manipular o Ocipito Atlas, que nem você sentiu que deu um estalinho aqui, né? Uhum. Às vezes dá esse estalo em cima. Não necessariamente precisa dar, mas ocorre. Essas pessoas das quais eu manipulei, uma delas, que já estava com dor de cabeça há 2 anos, ela teve um ajuste aqui no pé da cabeça e ela estava já com dor de cabeça, já fazia o dia inteiro. E ela veio com a dor de cabeça. Não deu 10 minutos, a dor de cabeça passou. E ela ficou quase 1 mês sem dor de cabeça. Aí ela me liga, Carlos, você tem um horário para mim? A dor de cabeça voltou. Falei, tá, vamos lá. Ela marcou, tal, veio. O que aconteceu nesse período que... eu nem vou... Tenho até vergonha de falar. Ela falou... Fala, o que aconteceu? É que eu fui brincar com meu namorado de briga de travesseiro, ele me deu uma travesseirada na cabeça e começou a doer de novo. Ou seja, travou, né? Uma travesseirada na cabeça, travou lá de novo. Porque a dor que ela tinha já fazia 2 anos, mas a fixação, há quanto tempo estava lá? 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos? Não sei. Se ela estava aquilo lá há muito tempo, o próprio corpo se habituou a ficar naquela posição. Então, quando ela recebeu a travesseirada, ela foi direto para aquela posição. Aí, tudo bem, manipulei ela de novo. Beleza. 2 anos depois que ela me liga, queria só fazer uma geral. Legal. Porque não doeu mais. Porque cada caso é uma anamnese diferente, né? Totalmente. Então, a pessoa apresenta o sintoma e você vai trabalhar em cima disso, Exatamente. Né? Tanto que a minha anamnese... Não tem uma coisa, faça em casa, né? Tipo, porque acaba capaz de piorar até, né? Exato. Não tem. Na manipulação não tem o que faz em casa. Nem fazer em casa, nem fazer pela internet. Procurar o profissional mesmo. Exatamente. Até assim, Carlos, uma coisa que eu percebi na hora que ele mexeu no pescoço aqui, deu um estalo. Esse estalo é perigoso, alguma coisa assim? Porque assim, eu vejo as pessoas em casa, vai lá e pega o pescoço. Putz, na internet a gente vê muito disso. Academia, isso é direto. Direto. Quero ver se sempre vê alguém lá. Então, como forma de alongamento, né? Exatamente. Só que não é um alongamento. Porque a pessoa não sabe o que ela está fazendo. Vamos lá. Fazer assim com o pescoço, dos 2 lados, todo dia. Vamos lá. Você pode não saber... Não é uma condição comum, é muito raro, mas pode acontecer. Se você tiver uma dissecção de artéria vertebral e você fazer um alongamento desse, você pode estourar ela e cair duro no chão morto. Olha! É uma situação que é possível. Mas nem vai saber o que aconteceu. Só um médico legista conseguiria descobrir por que aconteceu. Tá? E você pode ter ela e nem saber que tem, porque ela não tem um sinal clínico específico que mostra, vai lá fazer um teste. A não ser que você faça alguma coisa, por exemplo, você inclina a cabeça e você sente tontura. Opa, está acontecendo alguma coisa, você vai no médico, vai ver, faz uma angiografia, uma ressonância magnética e ele consegue identificar que ali tem um problema. Pronto. Foi ao acaso. Percebeu? Mas você não sabe. Aí você tem um negócio desse, você faz isso, você pode cair duro no chão. Ou alguém vem e manipula para você, como eu manipulei você. E aí aquilo pegar na artéria e estourar ela. E ali ela abre como é que fala? Uma fenda e o sangue vaza e você não vai ter sangue para cabeça, você cai desmaiado, daqui a pouco você morreu por hemorragia no pescoço. Nossa, sim. Tá? Então pare de instalar seu pescoço em casa, hein? Você em casa, não faça isso. Não é que... assim... A própria pessoa fazendo, dificilmente ela vai causar algum problema para ela própria. Porque ela sabe o próprio limite do corpo dela. Exato. Também, né? O corpo, ele dá esses sinais de, chegou num ponto que não dá, né? Quando você entrega o pescoço na cabeça... você entrega o pescoço na mão de outra pessoa, você na hora também restringe. Porque quando a pessoa vira, esse músculo aqui, na hora ele... Né? Aí você tem que falar, né? Calma, né? Ficar tranquilo. Você relaxa, solta aí um pouquinho. Se a pessoa confiar em você, ela solta. Se ela não confiar, esquece, porque ela não vai fazer. E se você forçar, você vai usar força. E usando força, vai machucar. E na hora de machucar, você pode produzir um estalo. Que estalo? Se você procura também fazer ajuste procurando estalo, você pode encontrar o de uma fratura. Igual que eu vejo muito no Instagram. Desculpa, posso complementar? Desculpa, eu que te interrompi. Não, tudo bem. Só para mim complementar por causa de algumas coisas. Não, que isso, sem problema. É porque como puxa o assunto, às vezes a gente fala uma coisa dessa e a pessoa fica, não, será que eu tenho? Não, não é assim. A pessoa tá em casa assim, e agora? Pois é. Mas assim, uma outra possibilidade é uma calcificação de artéria vertebral.
vai calcificando, ela vai ficando dura, ela perde elasticidade. E na parte lá em cima, nessa última... como é que fala? Na última raiz nervosa, ela... na última raiz não. Entre a C1 e a C2, a primeira vértebra e a segunda vértebra cervical, ela tem um movimento ali que ela faz um S. Ela sobe, faz um zigue-zague e depois ela entra no cérebro. Ali naquele ponto, o maior giro que ela dá é naquele ponto. Se ela está calcificando, ela perde elasticidade. E aí, se você força naquela região, você pode romper ela porque ela não tem mais elasticidade, ela abre. Então, é um risco. Se você não tem um raio-x para manipular e ela está calcificada, você pode interromper o fluxo ali por uma lesão na artéria. Entendeu? Também pode acontecer isso. Então, tem um coágulo que pode estar presente nessa artéria, que você fazendo de qualquer jeito, sem fazer um teste antes, teste hemodinâmico antes, você pode identificar que no teste a pessoa tem isquemias. O que é isquemia? Falta de fluxo do sangue para a cabeça, principalmente no cerebelo. Então, quando você faz alguns testes lá, que você coloca a pessoa numa posição tal, e ela fica lá, e depois ela começa a sentir que está tudo virando, está vendo estrelinha, tem uma série de testes que a gente faz que vai dando sinais. Esses sinais não põe a mão. Não põe a mão porque vai dar merda. Entendeu? E aí a pessoa vai lá e faz. Não, é assim mesmo. Vai passar já, pá. A pessoa cai dura no chão. E aí? Igual o filme do James Bond. Chega por trás e a pessoa cai morta, né? É Van Damme. O Van Damme fazia isso, né? O Van Damme fazia assim... Só que tem uma coisa. Você só consegue quebrar o pescoço de uma pessoa em 2 situações. Deixa eu anotar. Tô brincando. Chegamos na melhor parte do episódio. Não faça em casa. Como matar pessoas. Ou faça com o seu maior inimigo. Ou a pessoa confia e entrega o pescoço na sua mão, ou ela está desmaiada. Caso contrário, você não consegue quebrar assim. Entendeu? Já tem que estar relaxada, teoricamente. Porque na hora que você chega perto da pessoa mesmo a própria musculatura tranca. O pescoço é a área de atuação de quem? Pensando um predador e uma presa. Aonde ele vai? Ele vai no pescoço já Exato. pra estrangular. Ali pra já travar tudo. Então, a gente também tem essa ancestralidade animal, do qual você vai entregar o pescoço lá na mão de alguém... Você mesmo já se trava. Dá uma cara feia pro cara mexer, né? Sim. Agora, se a pessoa chega lá, já entrega, manda ela pro psiquiatra. Que ela tá louca. Cara, então assim, pelo que a gente viu aqui agora, a quiropraxia é pra muita coisa. Então, a gente... Muita coisa. E as pessoas não têm essa noção, porque... Teoricamente, pensar é uma dor nas costas, uma dor na coluna... Porque só divulgam isso, não divulgam o restante. A amplitude que ela pode beneficiar. E como que a pessoa faz para ter uma formação em quiropraxia, Carlos? Como assim? Existe um curso? Como que eu consigo chegar? Você dá curso sobre quiropraxia? Também dou. É verdade. Também porque quem tá assistindo às vezes quer fazer, né? Isso, quer fazer um curso. Também dou. Então é o seguinte, cursos existe um monte, até pela internet, EAD. Eu acho um absurdo isso. Tipo... Pegue a sua avó do lado. Pega o seu cachorrinho e sua avó, segura o pescoço dela agora. Isso, basicamente é isso. Agora vira pro lado e dá o tranco. Ela tá respirando ainda? Verifica se o coração tá batendo. Pede pra ela abrir os olhos e ver se ela consegue piscar. Ela vai piscar de desespero, né? Coitada assim. Então, assim, olha, eu dou curso já há muito tempo. Legal. Né? O meu curso não é básico. Pelo contrário, ele é bem profundo. Ele está acima de um nível de pós-graduação. Eu diria até pelo fato de eu receber alunos já graduados em quiropraxia vir fazer meu curso, ou pessoas que fizeram meu curso depois vão fazer a graduação apenas por uma questão mercadológica em função de certificado, ou quando houver uma regulamentação da profissão, às vezes eles vão lá. E já tive vários alunos que foram graduados e vieram fazer o curso comigo. Então, assim, eu não estou competindo com outros cursos nesse nível, mas eu sei que o meu curso tem uma validade muito grande pelo nível de abordagem que eu faço e ele é muito profundo. Tanto que, assim, quando eu faço o meu curso é estritamente presencial, é 20 horas num final de semana, das 8 da manhã às 8 da noite, sábado e domingo, uma vez por mês, 16 módulos. Tá? Então, ele está um ano e pouco. Eu até poderia ampliar ele usando ainda a mobilização visceral e a crânio-sacral, só que eu teria que acrescentar aí mais de 100 horas no curso. Hoje ele tem 462 horas aula. Tá? É bastante tempo.
e abordo tudo que é possível dentro daquilo de prática do meu consultório de 25 anos. A experiência que você já teve, né? E eu faço essa abordagem para mostrar para os alunos a prática também. A prática do consultório. Não é só a prática de manipulação. Manipular é fácil. Agora, o duro é entender e fazer a diagnose. A minha anamnese, a primeira consulta, se for passar comigo, é de 1h30 a 2. A gente vai conversar muito antes de eu pôr a mão em você. Depois tem a fase dos testes. Aí eu faço os testes, faço a avaliação física. Depois eu vou manipular. Quando eu chego lá para manipular, eu levo pouco tempo, porque a manipulação é tranquila. Agora, onde manipular? Onde não manipular? Quando manipular e quando não manipular? É aí que está o segredo. O segredo. E isso não é abordado. Então, assim, acha que tá doendo aqui, vai meter a mão, tá doendo. E às vezes não tá doendo, não é a origem. Sim. É o efeito, né? É que nem assim, tomar um remédio para dor, né? Tomou não sei o que lá, a dor sumiu. E a causa? Cadê? E o importante é que é pela sua experiência, tem pessoas que chegam com um sintoma que você já teve em outros casos. Sim, e só da pessoa falar uma coisa, você já sabe o que é, né? Exatamente. Mas também tem o outro lado. Eu já tive situações que eu atendi 10 pessoas com o mesmo problema. Todos eles vieram com uma dor específica num lugar, bababá, e eu fui fazendo aquilo como se fosse uma receita de bolo. Chegou a 11ª, fiz tudo. Como é que tá? A dor tá igual. Puta, de onde veio agora? O bolo queimou. Vai ter que investigar. Nunca queimou. Dessa vez foi queimar, o bolo queimou naquela hora. Caramba, é o forno, né? Vai saber, né? E aí, eu tive que mudar todo o pensamento, porque aquilo que parecia ser uma receita de bolo, veio uma pessoa que estava totalmente com os mesmos sintomas, mas com uma causa diferente. E aí vai descobrir a causa. Você quer ver uma coisa? Joga as imagens, por favor, de novo aqui no canto. Pega aquela mocinha, aquela mocinha lá. Isso. Vocês estão vendo o rosto dela? Ela tá alinhadinha? Não, tá caído pro nosso lado. Aqui. Mas só a parte de cima. A boca tá nivelada, né? Agora o olho tá todinho tombado, não tá? Se você olhar... Ela tá desbalanceada. Tá torta, pensa. E aqui ela tá torta, né? Se a gente pegar uma pessoa assim... É um exemplo, tá? Por exemplo, aqui ele tem um olho dominante... Que é esse olho direito dele, tá? O esquerdo dele, que é o dominante. O direito, ele desvia quando alguma coisa chega perto da visão. Então, o que acontece? Ele tem um olho dominante. Esse olho dominante vai dominar a cabeça dele para ele movimentar ela. Então, se a gente pegar um caso desse aqui, por exemplo, vamos dizer que a pessoa joga vôlei, tá? Aí o cara dá uma cortada e ele vai lá defender. Quando ele vai defender, ele tá vendo a bola, só que ele tá vendo com o olho. Só que da forma como ele tá, o olho dominante tá meio escondido aqui. Ele vai acertar a bola para pegar? Não. Provavelmente não. A bola vai bater num canto ou vai passar batida porque ele não conseguiu chegar lá. Um goleiro, por exemplo, vai pular, a bola passa e ele não conseguiu atingir porque o olhar dele falhou. Da mesma forma que falha numa atuação, no corpo, naquela pessoa que estava com a boca toda torta, a visão torta e tal, isso daí vai afetar a primeira vértebra cervical e vai até o pé no chão. Então, tem casos quando a gente vai avaliar, que eu ponho a pessoa descalça, né, no chão, como é que você está sentindo o pé no chão? Ela fala, parece estar mais caído para trás, mais para o lado direito. Aí eu vou lá e mexo na boca dela, faço alguns pontos de apoio lá, aí eu peço para ela, e agora? Nossa... Agora parece que os dois pés estão mais alinhados. Beleza. É um contato prematuro. Então, um dente contata primeiro do que o outro. Então, fica uma falha ali, às vezes da espessura de um papel. Aí, o que acontece? Ele encosta primeiro aqui, mas não encosta aqui. Então, o corpo ele vai tentar se adaptar. Olha só. Aí, você põe o papel, ele, pum, alinha. Que doideira, coisa biologicamente, total, né? É total. Aí, você mexe na ATM da pessoa, né? Aí, é outro lugar que a gente mexe, na ATM. É uma articulação, então eu posso mexer nela. Mexo e consigo tirar o contato prematuro. Normalmente, a pessoa vai num dentista, ele desbasta o dente. Que horrível isso. Se é uma restauração, tudo bem, você tira lá, não tá perdendo nada. Mas se o dente estiver bonzinho, você vai desbastar o dente para ele ficar fino, perder massa dentária? Não, às vezes o problema é de ATM. Se ajusta a ATM, pronto, a pessoa volta ao ponto de equilíbrio. Que legal. Só para você entender isso daqui, imagina assim, você gosta de manga? Você chupa? Você chupa? Eu chupo. Lá ele. Manguinha. Lá ele. Você gosta também de chupar uma? Você chupa até o caroço. Com fiapo e tudo. Com fiapo e tudo, né? O duro é tirar o fiapinho, né? Esse assunto não é sobre manga. Aí você já tá falando de fiapo, você tá falando de pentelho.
Mas vamos lá. Aquele fiapinho de manga que fica no dente não te incomoda? Sim. Enquanto você não tirar ele... Bastante. Por que isso acontece? Eu tenho o dente ligado ao ligamento periodontal, que faz a ligação da raiz do dente com o osso. A raiz do dente não é direto no osso. Como o implante, por exemplo. O implante é um ferro direto no osso. Ele não tem o amortecedor, que é o ligamento. Não, ele tem o canal que é feito lá, ele faz a broca, enfia lá dentro. Só que ele não tem o ligamento, ele não tem o amortecedor, que é os ligamentos periodontais. Esse ligamento é que dá a sensação para você que tem algo no meio do dente. Da mesma forma que ele te dá a sensação do fiapo, um fiozinho que ele tiver diferente de um dente de um lado com o outro, ele te dá alteração no corpo, então ele muda a tua postura. Assim como esse olhar também pode fazer você começar a olhar de lado, para enxergar. E aí você muda aqui, ou a pessoa é surda de um lado em relação ao outro. Ela muda a cabeça para poder escutar melhor. Essas mudanças que a gente faz, embora sejam sutis... Às vezes a pessoa nem na verdade não percebe. É igual quando as pessoas mais idosas começam a olhar o celular de longe, assim. Isso. Aí você vai falar, você viu como que você olha, a pessoa nem percebe que ela tá fazendo isso. Exatamente. O corpo vai compensando, né? Exatamente. Só para você ter uma ideia, eu tive uma paciente que ela veio com um problema de cervical, dor na cervical. Mexi nela, realmente o corpo dela tinha algumas alterações, alinhei ela, falei, volta em uma semana. Ela voltou, eu falei, como é que tá? Ela falou, olha, ainda sinto alguma coisa. Tá bom, a gente vai mexer, você volta em 15 dias. Mexi tudo de novo, ela voltou em 15 dias. Ela não conseguiu, na verdade, voltar em 15 dias, ela voltou novamente em uma semana. Achei já estranho. Falei, tá, vamos mexer de novo, vamos ver o que acontece. Falei, vamos tentar 15 dias de novo. Ela não, em uma semana ela voltou. Falei, bom, não é mais o que eu tô fazendo. Vamos avaliar o que está acontecendo. Aí foi, porque no corpo dela, avaliando fisicamente, não tinha nada diferente. Aí eu lembrei de uma situação que é relacionada à boca. Foi aí que eu falei, bom, agora eu vou ter que aprofundar nisso. Lá no começo. Ainda, consultório lá em Santo André ainda. Aí eu falei, vem cá, você tem algum aparelho na boca? Usa alguma ponte, alguma coisa? Ela falou, não. Algum restauro metálico? Ela falou, eu tenho uma jaqueta, o único dente que eu tenho restaurado na boca é uma jaqueta que eu tenho no molar. Como é que é essa jaqueta? Ela é metálica? É metálica. Eu falei, tá. Aí foi fazer um teste de AK. No teste de AK acusou microgalvanismo na boca. O que é isso? Você já comeu rã? Já comi. Você já viu como faz a rã quando você joga ela na panela para fritar? Não é aquela que se contrai inteira? Isso. Aquela contração é uma contração involuntária dos nervos dela. Microgalvanismo, que é chamado corrente galvânica, né? A corrente galvânica contrai a musculatura. Ela estava tendo uma microgalvanismo na boca, que a musculatura lateral da boca, o masseter ou o músculo temporal, estava contraindo, forçando ela, afetando a cervical. Qual foi a solução para ela? Falei, olha, vai na dentista, tenta trocar essa jaqueta por uma jaqueta de resina ou de cerâmica ou qualquer coisa parecida, menos metálica. Porque a sua dor da cervical está vindo disso. Ela pegou e fez. Bom, ela voltou. Depois que ela fez, ela voltou. Mexi nela, beleza, volta em 15 dias. Voltou em 15 dias, volta em 30, voltou em 30, volta em 3 meses. Voltou em 3 meses, volta em 1 ano. Ela nunca mais apareceu, porque passou a dor. É isso aí. São pequenos pontos ali que você acaba localizando, né? Que dá o resultado geral, né? Sim. E quem pode fazer um curso, Carlos? Quem pode procurar? Tem que ser da área da saúde, tem que ser né? da área da saúde. Olha, é sempre bom que seja da área da saúde, mas, por exemplo, para um curso mais extenso, é claro que a pessoa, para ela poder ter uma base boa, é interessante o curso de graduação, que é bastante longo. Nos meus cursos, eu já tive pessoas graduadas e não graduadas. Pessoas como massoterapeuta, como educador físico, fisioterapeuta. Já tive pessoas que não tinham nem curso. Era um curso de massagem feito num curso básico, assim, de 30 horas, 60 horas. De massagem, assim, simples, tá? Não era nada aprofundado. Então, não tinha o conhecimento de anatomia. Só que, assim, quem é que está afim de fazer o curso? É esse que eu gosto que venha fazer o curso. Sim. E não aquele que, embora tenha um curso de graduação, vem para ter mais um diploma. Não quer, só quer o diploma, né? Tem que vir para se atualizar, né? Exato. Ou às vezes só para ter uma técnica para auxiliar o que ele já faz. Então, isso é ruim, por quê? Eu já tive fisioterapeutas, excelentes fisioterapeutas, mas foram péssimos quiropraxistas, porque eles não entenderam a filosofia. E às vezes você pega uma pessoa que não tem conhecimento, ele não vem contaminado com outras informações que impede da pessoa entender o que a gente está falando. Porque a pessoa vem viciada já, né? Já vem viciada e às vezes assim, aquilo que ela faz, ela não aceita outra coisa diferente.
Sim. Porque ela acha que vai conflitar com o que é a própria experiência dela, né? Exatamente. Então, ela não aceita o novo. Ela quer só complementar aquilo que ela faz para ver se tem alguma coisa. E às vezes vem duvidando. São pessoas que às vezes dentro de curso dá muito trabalho, porque toda hora ela está questionando você de alguma coisa, você tem que dar a resposta para aquilo que ela está lançando, porque gera dúvida na cabeça dos outros. E atrasa a turma. Não só atrasa a turma, mas assim, ela está querendo soluções para os problemas dela de coisa. Aprende o curso, depois você vai resolver, pô. Sim. Né? Isso. Primeiro faz isso. Então aceita o curso para você. Você vai ver a resposta saindo naturalmente. E às vezes isso não acontece. Então, assim... eu já tive pessoas graduadas que foram péssimos alunos, final de curso, assim, era o mínimo para ser aprovado, tá? E já tive pessoas que não era da área da saúde, mas tiveram um desempenho excepcional, que saíram com um curso com a denominação, ou a menção, né, que eu costumo falar, de competência plena com louvor. Porque o cara saiu bem, a menina saiu ótima. Que legal. E até hoje atuam, assim, absurdamente bem. Então, são pessoas que eu confiaria em deitar lá e falar, faz. Nossa, que top. Entendeu? Então, assim, não necessariamente a pessoa precisa ser da área da saúde. Tá? Mas que ela tenha bom interesse e queira aprender, inclusive porque ela vai ter que estudar anatomia, vai ter que estudar fisiologia para ela poder acompanhar. Porque senão ela não acompanha. E se ela não acompanha, ela vai ser reprovada. Aí é ponto dela. E eu, como paciente, como que eu escolho um bom profissional de quiropraxia? Então, né? Tem profissionais e profissionais em toda a área, filho. Pilotos que derrubaram... Era pilotos e derrubaram as torres gêmeas lá. Sim. Entendeu? Nossa, aquele Abdel Nassif lá, sei lá como chama, aquele médico ginecologista lá. Então, um monte de mulheres, e era diplomado. Tem gente ruim em toda a profissão, né? Exato, então não tem como. O que a gente costuma fazer é assim... a maior parte dos meus pacientes, hoje mais de 20 mil atendimentos, sei lá quantos mil pacientes eu tenho, né? Muitos já vieram, muitos já se afastaram, provavelmente mudaram, procuraram outros profissionais, enfim, vem e vai, não tem como. Mas assim, se eu pegar uma pilha lá das fichas de paciente, colocar eles, quem foi indicado boca a boca, e pegar quem veio pela internet, ou quem veio que soube do meu curso ali, do meu consultório ali na região, eu vou fazer o seguinte, boca a boca, aqui, internet. Tudo indicação, souberam ali do lado, aqui. Assim, é absurdamente diferente. E o boca a boca eu considero também hoje, que eu faço também no Google, né? Tem lá Instituto Carlos Bocassino. Eu coloco lá para eles fazerem a avaliação. Então, para vários pacientes lá, eu falo, olha, você poderia avaliar? Alguns avaliam, outros não, outros só põem lá as estrelinhas e tudo bem. Cada um que avalia, eles avaliam com comentário. Eu respondo todos os comentários. E pelos comentários, muita gente vem, que é o boca a boca virtual. Sim. Nesse aspecto, dá um resultado excepcional. Tá? Na internet, mas ainda assim, a maior parte é depois que passa comigo. Manda, eu tenho um primo, eu tenho uma tia, eu tenho minha avó, eu tenho meu pai que tá todo ferrado, sabe? Meu irmão lá tá te queixando, então eu vou falar para ele vir. E assim vem. Então, assim, uma pessoa sempre traz 2 ou 3. Então, esse é um recurso atual, né? Atual não, desde sempre, né? Que o boca a boca é o que, para mim, é o que mais funcionou. Legal. E olha que eu já fiz, hein? Propaganda na revista maçônica, já fiz propaganda na televisão, canal fechado, canal aberto, mas assim, 1, 2. Não vem. Não vem. É boca a boca. Então, eu prefiro, às vezes, cobrar menos, negociar com a pessoa, porque o que é combinado não é caro com ninguém. Eu tenho o meu valor, tá? Mas se a pessoa, às vezes, tem uma dificuldade e ela mostrar para mim que realmente a dificuldade existe, a gente negocia, não tem problema nenhum. Então, eu prefiro tratar... Só para você ter uma ideia, tratei uma... A gente vai falando... Não, pode falar. Eu atendi uma senhora que me ligou falando que o marido dela não conseguia... Tava difícil. Para levantar tava difícil, ele não conseguia nem sair para trabalhar, para arrumar emprego, porque ele perdeu o emprego e ela trabalhava de diarista. Aí ela ligou para mim, porque ela soube do meu trabalho, com uma pessoa que ela fez enfim. Ela me ligou, eu conversei com ela, falei, olha, vamos lá, vamos ver o que acontece. Faz o seu marido vir aqui e a gente vai ver o que faz. Aí ele veio até lá. E ela veio também. Aí eu fiz o trabalho para ele voltou a andar normal.
Coisa que ele não estava conseguindo nem levantar da cama, de tanta dor que ele estava. É sacrílica. Não tem como. Aí fez esse trabalho, ele voltou a andar e foi procurar emprego. Na semana seguinte, 2 pessoas, que eram as 2 casas que ela fazia o trabalho diarista, as 2, uma de cada casa veio até o meu consultório. E eu pergunto para você, quem dessas 2 pessoas iria saber do meu trabalho se não fosse ela? Exatamente. Jamais. Então, eu atendi o marido dela e, por conta dela, ela me trouxe 2 pessoas que talvez nem ficassem sabendo que eu existia. Então, assim, você não ganha de um lado, mas ganha do outro. Entendeu? É a mesma coisa de pacote. Tem muita gente que trabalha com pacote de quiro. Quantas quilos você acha que eu ia precisar para mexer no teu pescoço agora? Exatamente. É personalizado, né? Aí você vai lá, fecha um pacote... Não sabe. Fecha o pacote, se você precisar de 3, você já resolveu, beleza. Senão ele vai te enrolar até a 10ª coisa lá. E capaz de renovar ainda, sem precisar, né? Porque eu já tive caso assim, uma menina com hérnia de disco, inclusive. O problema dela era sacrílica, não era da hérnia de disco, né? Ela, inclusive, já tinha sido cirurgiada e a hérnia voltou a aparecer. E assim, eu manipulei ela não conseguia pôr a mão na canela, abaixando. Eu manipulei ela, pôr a mão palmada no chão. Ela falou, pô, eu fui 8 vezes num cara lá e o cara não conseguiu resolver. Eu falei, porque ele não mexeu no lugar certo. Ele estava preocupado com a tua hérnia e o problema não era a tua hérnia, o problema teu era na pelve. Então, assim, tem essas coisas. Exatamente. Então, ela passou 8 vezes por uma situação que não deu resultado. De repente, uma vez só. Não estou dizendo que eu seja a panaceia da humanidade que eu vou resolver todos os problemas. Não é isso, não. Mas tem uma diferença entre a forma como a gente atua e a forma como outros atuam, tá? Então, eu não trabalho com pacote de jeito nenhum. Como é que eu funciono? A pessoa vem, primeira vez. Vou fazer sua anamnese. 1h30, 2 horas. Vou fazer os testes, vou atuar. Dependendo da situação que você está, se você não estiver em crise, por exemplo, você volta em 1 mês. Se você tiver com uma situação de dor que está incomodando já há algum tempo, talvez você volte em 15 dias. Se você tiver numa crise, talvez você volte em 1 semana. Voltou, eu vou mexer de novo. Dependendo como você ficou nesse período de intervalo, até o próximo, eu mexo de você de novo. Volta daqui em 15 dias. Você está legal? Volta em 30 dias. Está legal? Volta em 3 meses. Você está legal? Volta em 6 meses, 1 ano. E não ficar toda semana passando ali. Às vezes é necessário se atender mais seguidamente, porque a pessoa vem com um problema seríssimo. Aí não tem como, né? Você vai ter que fazer, não tem jeito. Mas você atende. E aí, a partir daí, você vai melhorando. Agora, a pessoa vir toda semana, não precisa. Tem pacientes que querem vir todo mês. Eu falo, não precisa, cara. Carência. 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 Aí já é outra área. Aí ele gostou da minha mão na boca. Aí já é outra área. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo todos os contatos do Carlos também, para você que tiver interesse, desde fazer a parte dos cursos e até passar por uma consulta, né? Com você. Eu acho que é isso, né? A gente poderia ficar a tarde inteira conversando aqui, né? Tem muita coisa pra contar. Tem muita coisa. Quero deixar um recado final pros nossos ouvintes aí, Carlos, pra quem quer seguir carreira, pra quem quer procurar um quiropraxista. O que é o mais legal da área, o que você acha que é legal falar pra galera aí? Então, acho que eu esqueci. Eu fiz a imagem, mas acabei não pondo aqui. Não tem problema. Era a imagem de uma criança, né? Que eu tava com ela no colo, né? E a forma de agradecimento, né? Que normalmente acontece, né? Então, a satisfação que a gente tem, por exemplo, no caso desse bebê. A mãe não conseguia engravidar, 2 anos de trabalho, não deu certo. Eu mexi na pelve, em 2 ou 3 semanas depois ela engravidou. Veio ela e o marido me ofereceu uma garrafa de vinho, porque ela tinha conseguido ficar grávida. Eu fiquei maravilhado com isso. Que legal. E depois acompanhei ela na gestação e ela teve o parto normal. E ela trouxe o bebê para mim também manipular. E eu manipulei o bebê. E a forma como ele é... olhando e agradecendo. Porra, é um agradecimento assim que você não tem como você não, né? Que legal. Então, assim, é uma profissão que traz muita satisfação. Tem riscos? Tem, e deve conhecer para evitar que aconteça isso. Então, assim, o único acidente que eu tive até hoje foi um arranhado que a minha mão escapou da escápula, porque eu estava enfiando a mão embaixo da escápula, ela escapou e arranhei com a unha, né? Pegou as costas de um rapaz. Mas ele é paciente meu há muito tempo, então, assim, a gente levou na brincadeira. Só a mulher dele que brigou com ele depois. Foi. Ela queria saber de onde era essa arranhada, né? Mas, enfim, foi uma coisa que foi... foi o primeiro acidente que eu tive. Mas a satisfação é enorme. Quem quiser trabalhar nessa área, os resultados, como eu fiz em você, podem ser imediatos, pode ser a longo prazo, como aquele da hérnia de disco, que em 6 meses a gente conseguiu reduzir. Vai reduzir todos? Não. Mas a gente consegue bastante resultado em muitas situações. Ela é muito abrangente. Agora, tem que ter uma visão. A visão é holística, é integrativa. Não dá para ter uma visão
focada só na dor ou só num ponto. A visão tem que ser global, é o todo. A pessoa funciona todinha, junto. Então, quando eu falo da profissão, é uma profissão assim, se você pensar, sei lá, vamos pegar um dado aí da ONU, 95% da população mundial sofre ou tem dor nas costas. Se você pensar isso em termos do Brasil, nós temos 220 milhões. Não, tá menos agora por causa desse negócio que aconteceu para trás aí, da pandemia. 210. Você vai pegar isso daí, 95% dá praticamente 90 milhões. 200 milhões. É 200 milhões de pacientes possíveis, potenciais. Você tem no universo um número enorme de pessoas para ser atendida. Sim. Agora, como é que a pessoa vai até você? Quem é que garante a pessoa ir até você? A sua capacidade de trabalhar, a sua eficiência de trabalho, a sua determinação de fazer, gostar do que você faz e fazer porque você gosta. E isso é um ponto principal. Quem quer procurar quiropraxia, seja ela nos meus cursos ou em outros cursos, a única coisa que eu falo assim, cuidado com os cursos que vão ensinar você a só instalar osso. O risco é altíssimo de você fazer alguma coisa que vai prejudicar a pessoa em vez de ajudar. O Matheus falava para mim que, assim, mesmo a quiropraxia mal feita, ainda assim ela faz mais benefício do que não fazer. Mas uma quiropraxia mal feita sugere a pessoa usou força, quis escutar o estalo de qualquer jeito, fez sem fazer testes ou manipulação específica e pôs em risco a vida da pessoa e vai pôr a sua profissão também. Então, cuidado com os cursos. Não existe curso na área da saúde que seja eficaz, principalmente se tiver manipulação, online. Desculpa, mas eu não aceito. Qualquer curso nesse sentido online é especulativo. Não é de experiência, não é de conhecimento. É apenas de absorver coisas que você especula. E a pessoa precisa ser muito dedicada para fazer um bom curso, porque ela precisa ter a atenção voltada aqui e nada interferindo. Porque ela se perde rapidamente depois de 20, 30 minutos. Um presencial, dificilmente isso acontece. Sim. Porque você tende a aprender a pessoa na atenção. Você vê que eu falo aqui pra cacete, vocês ficam... que prende a atenção, mas basicamente é isso. Então, cuidado com os cursinhos, tem muito curso aí. Já falaram do meu curso, porque o seu curso também é cursinho, a gente tem que estabelecer a régua lá para cima, inclusive graduados, que é uma das dificuldades que a gente tem. Aliás, é uma briga, graduados, não graduados e fisioterapeutas, é uma merda. Tudo isso aí é uma política do cacete, mas enfim. Eu ia estar falando... cuidado, porque já falaram dos meus cursos também. Só que eu venho fazer o meu curso para saber, para depois falar, sabe? E outra, eu não entrego o certificado se a pessoa não for capacitada, eu reprovo alunos e a pessoa precisa apresentar a capacidade manipulativa, de conhecimento e de diagnose. Se ela não souber fazer diagnose, também sinto muito, ela vai ter dificuldade. E eu não entrego certificado nesse sentido. E não assim, terminou o curso, toma seu certificado. Não faço isso. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E a escolha de profissional depende desses cursos aonde que a pessoa fez e principalmente quem já passou por ele. É pelas avaliações que ele tem, se ele tiver, é que você consegue garantir que você possa estar indo lá sem muito problema, sem muito risco. Porque é uma profissão muito legal, causa muitos benefícios, mas tem seus riscos muito grandes e que devem ser avaliados e preservados. Legal. Show de bola. Muito bom. Beleza? Muito bom. Então, você que acompanhou, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E vamos fazer o nosso brinde aqui de praxe do final. E já se inscreve aqui no canal, acompanha também as redes sociais do Carlos, aqui as nossas redes sociais. E tamo junto, rapaziada. Muito obrigado. Fazer um brinde? Opa! É isso aí. Obrigado, Ricardo. Obrigado mais uma vez. Valeu, rapaziada. Tamo junto.